eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Josué, no capítulo 1. Josué no capítulo 1, nós vamos ler todo o capítulo 1, são 9 versículos, capítulo pequeno, mas poderoso, profundo e também muito conhecido. Você pode acompanhar conosco também através do telão, ou você que está anotando, Josué 1, de 1 a 9, e diz assim a palavra do Senhor: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar, servo de Moisés: o meu servo Moisés está morto. Olha que notícia difícil. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei ao meu povo israelita. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. O seu território se estenderá do deserto do Líbano ao grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Dá um glória a Deus aí. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso. Fala para o irmão que está do seu lado: seja forte e corajoso. Olha que bonito no versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. E Deus repete isso com uma certa ênfase. Ele fala: somente seja muito forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Quem quer ser próspero e bem-sucedido, dá um glória a Deus aí. E no versículo 9, talvez o mais conhecido, bonito, forte: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Levante a sua mão. Deus estará com você por onde você andar. Seja forte, seja corajoso. A presença de Deus está com a igreja. Quem é a igreja de Cristo, dá um glória a Deus aí. Então você pode aplaudir e glorificar a palavra do Senhor. Graças a Deus. Como a gente leu aqui, versículo 7 e 8, menciona a lei de Moisés. A lei de Moisés são os 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente chama de Pentateuco. A palavra Pentateuco vem do grego. Penta é 5, por isso que o Brasil é pentacampeão da Copa do Mundo, ganhou 5 vezes. E teuco significa livro no grego. Então, literalmente 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Gênesis vai falar da criação e dos patriarcas, Êxodo vai falar da libertação do povo, Levítico vai instituir a adoração, o tabernáculo, a adoração, Números vai falar do tempo que o povo ficou peregrinando no deserto, e Deuteronômio, Moisés, ele dá as últimas instruções, ele faz uma recapitulação, ele faz as últimas pregações, ele instrui o povo para continuar. E no meio desses 5 livros, muitos milagres, muitas maravilhas, muitas coisas poderosas aconteceram. Mas olha que interessante a leitura que nós fizemos, capítulo 1, versículo 1 de Josué. Deus dá a notícia para Josué que Moisés, o grande líder dos 5 livros, o autor dos 5 livros, por isso que é chamado de lei de Moisés,
para os judeus até hoje é chamado da Torá. Os 5 primeiros livros são a lei de Moisés. Ele foi o que escreveu, que recebeu a revelação do tempo que ele ainda não era nascido, e também ele foi o que viveu toda a maior parte do tempo onde Deus estabeleceu o seu povo, e ele escreve, por isso chamado de a lei de Moisés, e o povo conhece lá no Israel, até hoje o judeu chama de Torá. E então o grande líder dos 5 primeiros livros, talvez os mais importantes da história de Israel, o grande líder morreu. E aqui Deus está querendo ensinar uma grande lição para o povo de Israel e para a igreja. E a igreja de Cristo é o Israel de Deus. Quem é o povo de Deus, dá um glória a Deus aí. Então ele dá uma notícia muito difícil, fala: o grande líder, o grande profeta, o maior dos profetas do Velho Testamento, morreu. Ele já foi, porque todo homem passa por essa terra. Então Deus está começando a trazer um ensinamento muito poderoso. Não é o que, não é onde, não é como, mas é quem está à frente para nos fazer viver o milagre. Não é o tipo do milagre, não é o lugar onde vocês estão, não é como eu vou fazer. Ele tinha feito mulheres estéreis se tornarem mães de filhos. Ele tinha feito um povo escravizado ser liberto, um povo encurralado por exércitos inimigos, viver livre e viver milagres. Ele fez as pragas, ele trouxe maná do céu, água que saiu da rocha, ele deu vitória contra os inimigos, ele trouxe carne, ele trouxe proteção de noite e com luz, ele trouxe sombra de dia. Ele fez muitas coisas extraordinárias e maravilhosas, mas Deus está falando assim: não é o que, não é como, não é quando, não é onde, mas é quem está fazendo milagres. Você pode levantar a sua mão? Nessa noite eu quero declarar com a igreja: Deus continua fazendo milagres. O Deus que faz milagre continua presente no meio da igreja. Deus é presente para fazer milagres. O Deus de milagres, Ele está aqui nessa noite. Então diga bem forte: o Deus dos milagres continua presente. E Ele continua presente na sua vida. É Ele que te leva para frente, é Ele que te faz ser vitorioso, é Ele que te coloca de pé todos os dias. Então fala mais forte mais uma vez: o Deus dos milagres continua presente na minha vida, na minha casa e na minha família. Se você crê, então você pode aplaudir a Deus. Graças a Deus. Imagine você viver grandes coisas na presença de Deus, como povo de Deus, tendo um grande líder, tendo uma grande organização, e de repente você perde esse líder, ou você perde algo que era muito importante para você, que era muito útil, que era muito poderoso, que trazia alegria, te trazia confiança, te trazia conforto. Então nós estamos aprendendo aqui que os milagres, eles são do Senhor, que é poderoso para fazer milagres. O milagre não é da circunstância, o milagre não é do homem, o milagre não é de algo que está acontecendo, não é de um tempo específico, não é de um lugar geográfico. O milagre é daquele que é o único que tem poder de fazer milagres. E o milagre não acontece numa circunstância ou outra, ou depois de algo. O milagre acontece quando um povo está diante da presença desse Deus que faz milagre. O povo decide caminhar na presença de Deus, o povo decide aprender a palavra de Deus, confiar na palavra que é de Deus. Então esse primeiro capítulo de Josué está preparando o povo para entrar na terra prometida, e mais especificamente aqui está preparando o povo para a reedição, para um milagre, capítulo 2, de uma das coisas mais extraordinárias que acontece na história da Bíblia. Com Moisés, Deus abriu o Mar Vermelho. E agora com Josué eles precisam passar o Rio Jordão. Talvez tão grande quanto, tão impossível quanto, tão difícil quanto abrir o Mar Vermelho seja passar o Rio Jordão. Se você pudesse escolher, você gostaria de passar em terra seca, viver um milagre que abriu o Mar Vermelho, ou o milagre que viveu o Rio Jordão? Parece que o Mar Vermelho é maior e mais extraordinário, é mar. Mas quem gostaria, né? Não era para perguntar isso, mas já estou perguntando. Quem gostaria de ter vivido o milagre do Mar Vermelho? Levanta a mão, deixa eu ver.
Que benção. E quem preferiria, ao invés de viver o Mar Vermelho, viver a abertura do Rio Jordão? Levanta a mão. Tá certo? E quem não preferia viver nada, vamos aprender a viver. Glória a Deus. Mas olha só que interessante. Parece que a abertura do Mar Vermelho foi maior. Mas o mar se abriu, o povo atravessou e chegou no deserto. O Rio Jordão se abriu, o povo atravessou e chegou na terra prometida. Alguns milagres vão nos levar a outras lutas, o milagre progressivo, uma conquista que vai acontecendo aos poucos, você vai dando um passo após o outro, e Deus vai te conduzindo, né, a uma vida de milagres. E outros milagres, quando Ele abre a porta, já é a terra, já é o lugar, a terra prometida já é o lugar do milagre. Mas para todos esses milagres, o importante não é a circunstância, a situação, o importante é aquele que vai à nossa frente. É aquele que está conosco. Por isso que a grande promessa que Deus faz, o grande puxão de orelha para Josué, se ele estava em dúvida, se ele estava preocupado, é no versículo 9, não fui eu que ordenei você, seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime, porque a promessa é fiel, o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Pode abrir o Mar Vermelho e dar de cara com o exército, pode abrir o Rio Jordão e dar de cara com a terra prometida, não importa se o exército ou a terra que mana leite e mel, o que nos sustenta é a presença de Deus. Por isso que Provérbios fala, mais vale um bocado de pão numa casa que tem paz, do que muitas riquezas dentro de um palácio que não tem paz. O que nos traz a maior bênção de toda a nossa vida, não é o lugar onde nós estamos, mas é a presença que nós estamos vivendo, é a presença de Deus sobre a nossa vida, e quem quer viver a presença, dá um glória a Deus aí no seu lugar, dá um glória a Deus e aplaude bem forte aí. Então é o Deus dos milagres, e aí Jesus, ele é apresentado para nós, Hebreus no capítulo 13, versículo 8, o lema da nossa igreja, Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente, o mesmo que fez o povo atravessar o Mar Vermelho, o Rio Jordão, ele está aqui nessa noite para fazer milagres. O mesmo que fez todos os milagres e maravilhas dos 5 primeiros livros, fez o ministério dos profetas maiores ou menores, esteve confirmando o ministério de Jesus, dos discípulos, dos apóstolos no Novo Testamento, ele continua poderoso para fazer milagres, ele continua presente no meio da igreja, e quem é a igreja de Cristo e crê nisso, diga amém. Mas é interessantíssimo ver que começa numa notícia ruim, uma notícia terrível. Moisés tinha morrido, o maior líder da história, não estava mais, não existia mais. Moisés era um líder tão grande que ele tentava resolver o problema de todos. Todo mundo ia diante de Moisés para falar com ele. E aí até que o seu sogro Jetro chega um dia, ele fica o dia inteiro, de nascer do sol até anoitecer, diante de milhares de pessoas numa fila, e resolvendo o problema de todo mundo, e Jetro fala, não dá para continuar assim, porque você não vai aguentar esse ritmo. E aí Moisés organiza líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50, e aí o povo vai tendo sublíderes, aí ele começa uma igreja organizada, tem um pastor, mas tem líderes, tem equipes de líderes, aí a gente começa a aprender que a igreja é um organismo vivo, que não é uma pessoa que faz milagres, mas é o Deus poderoso que faz milagres. Então esse grande líder morreu, não tem mais. E o povo está diante de uma das grandes dificuldades, né? O Rio Jordão está ali cheio, eles não estavam na terra prometida ainda, eles estavam diante de cidades fortificadas, exércitos grandes, poderosos, que eles iam ter que enfrentar os seus inimigos, e aí a sensação naquele momento devia ser uma sensação terrível. Como é que nós vamos conseguir? Nós não temos nem líder mais. E aí a palavra de Deus vem em Josué capítulo 1, ele dá essa notícia, mas rapidamente, no versículo 3, ele já não fala mais de problema, ele começa a falar que a presença dele estará com o povo de Deus. Não dá para mudar o que passou, mas dá para entender que aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é, o que há de vir, ele continua sendo o mesmo, apesar do que passou, apesar das pessoas que passaram.
Eu tenho o privilégio de ser pastor dessa igreja, uma igreja que comemorou 60 anos. Esse prédio que nós estamos tem mais de 50 anos, eu tenho 25, irmãos. Glória a Deus. Por quê? Porque não é o homem, não é o que foi construído pela mão do homem. Talvez você que está aqui esteja, né? Nós temos as nossas queridas irmãs, a irmã Emma, a irmã Oranilza, que estiveram no primeiro batismo. Nós temos, né, os nossos diaconis, nossos irmãos que estiveram aqui quase desde o começo, a Fabi que ajudou a escolher esse terreno aqui, né? Nós temos os irmãos que estavam aqui, mas o poder não é do homem, irmãos. O poder é daquele que desde o princípio já disse que no dia 15 de julho de 2026, tinha um povo que ia receber milagre, apesar das circunstâncias, apesar da dificuldade, apesar do frio, apesar de tudo que se levanta contra nós, a presença de Deus é que faz milagres, e o Deus dos milagres continua presente no meio da igreja. Ele faz acontecer o milagre porque Ele é poderoso. Diga bem forte, Ele é poderoso. E aqui, depois de um momento difícil. Então, mesmo depois de momentos difíceis, e talvez muitas pessoas aqui estejam hoje depois de um momento difícil, ou no meio de um momento difícil, mesmo depois de um momento difícil, Deus continua sendo poderoso. Aconteceu tudo isso que nós lemos depois da morte de Moisés. Deus não ficou em silêncio com a dor do povo, não ficou indiferente, Ele não varreu para debaixo do tapete, não tentou ignorar a dor do povo, Ele não tentou maquiar o problema. Tem o problema, Ele sabe, mas Ele é um Deus que está muito acima dos problemas, irmãos. Ele é um Deus que é muito mais poderoso do que as nossas situações, dos nossos porquês, das nossas causas. Então, mesmo o povo de luto, mesmo o povo cheio de problema, Deus já estava escrevendo a história, Deus já estava escrevendo o próximo milagre, Deus já estava dando a próxima estratégia, Deus já sabia o que ia fazer com aquele povo, e Ele já sabe o que vai fazer comigo e com você. Ele já sabe como Ele vai restaurar a sua casa, Ele já sabe como Ele vai abrir a porta financeira para a sua bênção, Ele já sabe como vai trazer a cura para as nossas enfermidades. Quem crê nisso, dá um glória a Deus aí. Então existe uma diferença muito grande entre aquilo que morreu e aquele que nunca morre. Tem sonhos que morreram, tem pessoas que morreram, tem tempos da nossa vida que morreram, ficou para trás, foram muito bons, mas tem uma grande diferença daquilo que morreu, daquilo que passou, para aquele que nunca vai morrer, aquele que nunca vai passar. E às vezes a igreja olha mais para aquilo do que para aquele. A igreja olha mais para a circunstância do que para aquele que cria a circunstância, que tem o poder. A igreja às vezes olha mais, eu como igreja, eu como filho, olho mais para a dificuldade, para o problema, do que para aquele que tem poder de resolver toda e qualquer situação. Às vezes nós perdemos, todos perdemos, não vou nem perguntar quem já perdeu. Todos perdemos oportunidades, perdemos, pessoas, perdemos fases, tempos bonitos, saúde, sonhos, dinheiro. A gente perde, a vida não é só ganhar, a vida tem altos e baixos. Mas o único que nunca perde o poder, o único que nunca perde a glória, o único que nunca perde o controle da situação, o único que não muda apesar de tudo e apesar do tempo, Ele está aqui nessa noite. Ele é um Deus poderoso, é Ele que nos conforta, que apesar das nossas perdas, Ele não perdeu o controle da nossa história, Ele não perdeu o controle da nossa vida, Ele não perdeu o controle da nossa casa. Quem pode dizer amém? Quem crê nisso, diga eu creio. Então, às vezes nós vivemos um final de um ciclo, de uma estação, de algo bom, mas o Senhor continua caminhando conosco. O final de um tempo não significa o final do agir de Deus. Deus continua agindo em favor daqueles que o amam. A Bíblia diz o seguinte: nunca se viu, nem se conheceu, e nem se ouviu falar um outro Deus, além do nosso Deus, que continua trabalhando para aqueles que esperam nele. Tem crente que espera o Senhor aqui nessa noite, então creia que Ele continua trabalhando.
Deus continua presente, o Deus dos milagres continua presente. Por isso que as duas frases mais repetidas nesse texto de Josué 1, a primeira é: assim como fui com Moisés, serei contigo. Ele fala isso duas vezes. E depois a frase mais poderosa, ele fala: não te deixarei, não te desampararei. Levanta a sua mão, quero falar isso para você. O Senhor não vai te deixar, o Senhor não vai te desamparar, nenhuma das suas promessas vai voltar vazia, nenhuma das suas palavras vai deixar de acontecer, porque o Senhor continua presente na nossa vida, Ele está em todos os lugares, Ele tem todo o poder, Ele sabe todas as coisas, e só quem crê que Ele está aqui nessa noite, pode aplaudir o nome poderoso do Senhor, pode glorificar a Deus. Graças a Deus. Mas em nenhum momento, quando ele fala com o povo, em nenhum momento Deus prometeu a ausência de batalhas, Deus prometeu a presença dele, mesmo no meio da batalha. Ele não falou que ia secar o Rio Jordão, mas ele estava presente para abrir o Rio Jordão. Ele não falou que ia abduzir, tirar o povo das terras, das cidades fortificadas, da terra que emana leite e mel. Não, tinha batalha, tinha conquista, mas ele prometeu que ele estaria presente na conquista, porque os milagres não acontecem, milagre não acontece pela ausência de batalhas, pela falta de batalhas, ou pela força do homem, o milagre acontece por causa do poder de Deus, mas nós só experimentamos o poder de Deus, quando vivemos na presença de Deus. Muitas vezes nós queremos experimentar milagres, porque nos achamos merecedores, queremos experimentar milagres, porque apelamos para a bondade de Deus, e sim, Deus é bom, Deus é maravilhoso, e as suas misericórdias duram para sempre, sim, e ninguém vai mudar a essência de Deus, mas queremos experimentar milagres, sem experimentar a presença. Então Deus não faz um monte de promessas de milagres utópicos. Deus fala que a presença dele vai trazer esse monte de milagres que o povo já tinha vivido e que ainda tinha muito mais para viver. Quem já viveu milagres, dá um glória a Deus aí. Então Deus confirma aquilo que ele promete. Ele fala: Josué, como eu prometi para Moisés, eu vou dar a terra prometida. Quem tem promessa na sua vida aí, dá um glória a Deus. Então, como se Deus estivesse falando para o Lucas: como eu te prometi, como a palavra prometeu, eu vou cumprir cada promessa na sua vida. Quem tem promessa, dá um glória a Deus aí. Então, vamos aprender com a palavra. Primeiro vem a promessa, depois vem a caminhada, e só então vem o milagre. Fala comigo: promessa, caminhada, milagre. Mais uma vez: promessa, caminhada, milagre. A gente está querendo viver milagre sem caminhar, estamos querendo pular da promessa para o milagre, estamos querendo pular etapa, e a presença de Deus, a palavra de Deus nunca pulou etapas. Deus fala com o povo: apenas seja muito forte, muito corajoso, eu estarei com vocês, mas tem que passar o Rio Jordão, tem que conquistar a terra prometida. A terra é boa, emana leite e mel, vocês vão viver ali, tudo que planta dá, tudo é maravilhoso, mas tem que conquistar. E aí, trazendo para a nossa vida do dia a dia, simples e puramente, tudo que vale a pena tem que conquistar, irmãos. Tudo que vem fácil também vai fácil. Tudo que chega na nossa mão, a gente nem sabe para que serve, a gente acaba deixando de lado. A coisa mais difícil do mundo é ganhar um presente, que você não sabe para que serve, o que eu vou fazer com isso? Mas aquilo que você conquistou, aquilo que você sonhou, aquilo que custou joelho no chão, aquilo que custou madrugada de oração, aquilo que te fez entender a palavra, renunciar ao pecado, renunciar ao eu. Então tem a promessa, mas tem que ter a caminhada. Diga bem forte: caminhada. Não pode ser como Tomé lá no Novo Testamento, tem que ver para crer. Muitas pessoas hoje em dia estão buscando não a presença, mas uma sensação, uma experiência. E a gente percebe que experiência não prende o crente dentro da igreja. A experiência não traz salvação para a igreja, porque tem muito crente desviado que viveram experiência. A experiência não leva ninguém para o céu, o que leva para o céu é a presença de Deus, a graça de Jesus.
Tem muita gente buscando uma experiência, e Deus não quer nos dar uma experiência, Deus não quer nos dar a essência da sua presença, a presença de Deus. Não é aquilo que nós sentimos na hora do culto, mas é aquilo que, ao sentirmos no culto, vivemos no nosso dia a dia. É a presença de Deus, irmãos. É a caminhada que não pode faltar. Por isso que você vai ler a palavra de Deus, vai ver a Bíblia de capa a capa, e na Bíblia Deus está sempre fazendo isso. Primeiro você acredita, aí você caminha. Quando você está caminhando vai ter milagre. Quando você está vivendo a presença vai ter milagre. O renunciar às coisas do mundo já é um milagre. O viver a palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos ensina, já é um milagre. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela protege a nossa vida. Protege de nós fazermos coisas que vamos nos arrepender depois. Protege do pecado, protege do abismo. A gente vive melhor. Protege a nossa família, protege a nossa casa, protege a nossa vida financeira, protege o nosso corpo na área da saúde. A palavra de Deus nos protege, a palavra de Deus nos traz milagres de forma natural. O que para nós às vezes parece tão surreal, na verdade, se a gente viver a palavra no dia a dia, vai ser natural. E eu profetizo isso sobre a sua vida. Uma vida de milagres vai ser normal para você, uma vida de milagres vai ser natural para você, à medida que você caminha. Diga comigo, caminhar. Então, à medida que você caminha com Deus. Então, quem tem promessa, mais uma vez, diga amém. Então, a promessa é o primeiro capítulo da história. O segundo, e mais importante, é a caminhada. Depois da caminhada tem milagre. A caminhada é muito importante, porque é na caminhada que debaixo da mão de Deus, debaixo da proteção de Deus, Ele está derramando os seus milagres. A promessa, a caminhada, sempre antecede milagre. Então, o texto que nós lemos de Josué 1, em Josué 1 não tinha aberto ainda o Rio Jordão, não tinha caído as muralhas de Jericó. Josué tem no livro dele que o sol parou, retrocedeu, isso ainda não tinha acontecido. E Deus fala no capítulo 1, apenas medite nessa lei de dia e de noite, e seja forte e corajoso, porque eu vou cumprir com você o que eu prometi para Moisés. Eu estarei com você por onde você estiver, mas você não pode parar. Fala para o irmão que está do seu lado, você não pode parar. Não tinha nada disso ainda no capítulo 1 de Moisés. Não tinha visto na liderança de Moisés, né? Desculpe, de Josué, já estou trocando São João da Barra com a Barra do São João. No capítulo 1 de Josué, eles não tinham vivido sobre a sua liderança nada do que eles viveram com Moisés. Era um novo ciclo, era um novo momento, que eles ainda não tinham vivido os milagres que eu citei como exemplo aqui, né? Rio Jordão, mulher de Jericó, o sol que parou. Eles não tinham vivido isso ainda, mas eles tinham uma palavra, e basta uma palavra da boca do Senhor, e a nossa vida é transformada para sempre. Você pode levantar sua mão como se fosse encostar na minha? Basta uma palavra que o céu libera sobre a sua vida nessa noite, basta uma palavra de coragem, basta uma palavra de cura, basta uma promessa que o céu está liberando para a sua vida, e a sua vida é transformada hoje e amanhã. Os seus filhos, os filhos dos seus filhos serão transformados. Deus vai cumprir cada uma das suas promessas. Você pode não ter um milagre na sua mão, mas se você tem uma palavra de promessa, se alegre no Senhor, seja forte e corajoso. Foi Ele que te escolheu, foi Ele que te nomeou, e Ele estará com você por onde você andar. Quem crê e recebe essa palavra aí, pode aplaudir, glorificar bem forte. Glória a Deus. Mas eu quero convidar a igreja para se colocar de pé nesse momento. Quero ter tempo de orar por você, quero ter tempo de abençoar. Eu estou falando bastante do milagre do Rio Jordão se abrir, né, com a comparação do Mar Vermelho. O milagre do Rio Jordão se abrir vai acontecer só no capítulo 3. É só lá no capítulo 3 que eles vão atravessar o Rio Jordão para chegar na terra prometida. Mas é muito interessante o que nós aprendemos aqui, porque quando eles chegam diante do Rio Jordão está fechado. Não está aberto.
Tem a promessa, mas eles precisavam andar. O milagre ia acontecer, mas não tinha acontecido. E nós talvez estejamos nesse estágio do nosso milagre. O milagre ainda não aconteceu, mas se nós cremos, vai acontecer pelo nome poderoso de Jesus. Eles chegam diante do Rio Jordão, o Rio Jordão ainda estava fechado, numa época aí talvez de cheia, vai ver, o Rio Jordão estava igual as águas lá das cataratas do Iguaçu, numa cheia, num tempo de chuva. E aí eles mandam, mesmo assim, os sacerdotes, os líderes do povo, eles têm que colocar o pé na água, tem que dar o primeiro passo, tem que dar um passo de fé, tem que dar um passo de confiança. Sabe por quê? Porque um passo que a gente dá para frente, deixa as coisas passadas, as coisas velhas, as coisas que nos impedem para trás. Tem muitos passos que nós vamos dar, que serão simbólicos para a nossa vida, para a nossa própria fé, para o nosso intelecto. O passo que a gente dá para frente está rompendo com o passado, está rompendo com aquilo que a gente mesmo acredita que é impossível. Eles chegam lá, irmãos, para viver o milagre, mas o milagre ainda não tinha acontecido, mas o milagre começou quando teve obediência, quando teve o primeiro passo. Quem está disposto a caminhar, diga amém. Quem está disposto a obedecer a palavra de Deus, diga amém. Então, quando os pés tocaram o Jordão, as águas começaram a se abrir. Quando eles deram o primeiro passo, o milagre começou a acontecer. O rio, que era um impedimento, se transformou no palco do testemunho. Aquilo que era a maior impossibilidade. E qual é a sua maior impossibilidade? Qual é o seu Rio Jordão para essa noite? É um diagnóstico médico? É um problema familiar? É uma falta de emprego, de trabalho, de provisão? É uma dor na alma, uma mágoa, alguém que falou algo para você e aquilo não saiu ainda do seu coração? Qual é o seu Jordão? Posso convidar você a colocar a mão direita no seu coração? Todos nós temos os nossos rios, todos nós temos o nosso gigante, todos nós temos aquilo que é o Rio Jordão de alguém. Talvez seja na área da saúde, talvez seja na área financeira, uma porta que se fechou, um luto que nós estamos ainda digerindo, estamos vivendo, alguém que nos faz falta. Algumas pessoas estão, um Rio Jordão, luto de pessoas vivas. Acabou uma amizade, acabou uma sociedade, acabou um relacionamento, e a pessoa não digeriu aquele luto, aquela dor, está preso lá no passado. Você precisa atravessar o Rio Jordão, amigo. Você precisa caminhar na presença de Deus. Quem é servo de Deus, quem é povo de Deus, diga amém. Então o Senhor está falando, não desanime, não fui eu que te chamei, não fui eu que te escolhi, não fui eu que te nomeei. O Senhor está falando como Ele falou para Josué, não fui eu que ordenei a você. Então seja forte, corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O Deus de Josué é o mesmo que está aqui nessa noite. É o mesmo Deus da igreja do Evangelho Quadrangular, da igreja sede, é da cidade de São José dos Campos, é o mesmo de ontem, de hoje, de amanhã. Ele continua abrindo rios e mares, Ele continua abrindo caminhos, Ele continua abrindo portas que nos levam aos caminhos do milagre. Deus continua operando, fazendo milagres em favor do seu povo. E quem é povo de Deus, diga eu sou. E quem crê em milagre, diga eu creio. Então creia que Ele continua curando nos dias de hoje, creia que Ele continua restaurando nos dias de hoje, creia que Ele continua dando vitórias mesmo depois de uma grande perda. Creia que Ele pode fazer mais, Ele pode fazer melhor no dia de amanhã do que Ele já fez no dia de ontem. Creia no Senhor, creia na palavra de Deus, que traz promessa, que traz bênção, que impulsiona você a caminhar, uma promessa que te dá força para prosseguir, uma promessa que te ensina. Creia no Senhor. Esse é o Deus da nossa vida. Com a sua mão direita no seu coração,
Comece a falar com Deus qual é o Jordão que você precisa atravessar.